Bem, a gente já falou demais de Nunes, eu estou agora colocando as peças na minha visão. A visão que pode ser, não ser a correta, né? Na questão do frevo, né? Eu sempre digo que o frevo eu considero como a maior música instrumental do mundo. Eu estou dizendo isso, não é que eu estou com a verdade verdadeira, mas eu estou dizendo a minha opinião. Mas por quê? Como é que pode se comparar com uma sinfonia, com um poema sinfônico, com isso aí? Pode, dentro daquele formato. Porque me parece que a literatura musical, inclusive o formato, que os antigos plantaram, né? Por exemplo, João Sebastião Bach, há mais de 500 anos, na área do divisor entre a pintura, entre a música, entre a anatomia de Leonardo da Vinci, que até hoje ninguém escreveu a biografia. Finalmente, quem era Leonardo da Vinci? Era arquiteto, era músico, era inventor. Não é? Quem era, finalmente, esse cidadão que 500 anos depois da morte se reúne em países como a França e outros para homenagear essa figura? Que literatura ele plantou isso? Então, a gente vai trazer o quê? Poxa, como é que o frevo vai entrar nisso? Pode uma música de carnaval, que surgiu das bandas militares, de marcha, pode entrar nisso? Pode. Aí a gente vai, então, se reportar aquela frase que tem: façamos o homem à semelhança de Deus. Mas qual Deus? O Deus de cada um. Agora, em que conceito, em tudo? Então, o frevo veio muito antes das bandas militares. Ele veio com a criação do mundo. Ele veio com o quê? Com os tambores, e as cornetas, as trombetas. Que trombeta, que som era esse? Lógico que aí tinha que ter uma marcha. E quando uma marcha não pode se trazer marcha, é militar. Não, é por causa da letra M, não. Letra M é médico, é medicina, é mulher, tudo isso aí. Então, muitas vezes isso aí não é se entrar no mérito da discussão, porque cada um vai ter uma visão, um gosta do cordão azul, outro da Diana, isso aí tudo. É a questão que a gente deve ter, não se discute. Política, religião e futebol. Se respeita o universo de cada um. Quando achar que é hora de parar, a gente para. E vai ter aquele encontro que a gente vai chegar a Nelson. Nelson, na construção desse frevo, carro-chefe, ele passa a ser agora um divisor de água no estudo do frevo. Eu só me descobri isso agora. Porque Nelson constrói, ele como um pianista, né, um frevo que trabalha, estou falando para os músicos. Depois, para aqueles que não são músicos, eu vou dar um exemplo prático. A gente vai pegar uma pessoa vai fazer isso, ó, e o outro vai fazer isso, vão repetir, sem saber de nota. Então, Nelson pegou, sentou e disse: carro-chefe. Eu não sei a origem desse nome. Mas os trompetes, as cornetas, né, da simbologia, ele faz papararapará. Na maioria dos frevos, 99,99% começa com os trompetes e os trombones, que é a faixa da metralheira. Nelson, ele disse: não, eu quero anunciar os trompetes. Vamos dizer que ele estava pensando, pode ter pensado de outra maneira. Isso é o que eu estou, nesse momento, vendo na minha mente. Aí ele começou só com os trompetes, que muitas vezes, quando eu toco esse frevo, eu tenho que dizer: toque mais forte, porque geralmente o trompetista espera que está faltando os trombones junto, o companheiro né?
para entrar junto. Então, os trompetes fazem pá, pará, pá, pará. Aí os trombones diz, cheguei. Quando os trompetes fazem pá, pá, pará, pará, pá, parará, pará. Não é? Ele dá a chamada, os trombones, cheguei. Então, no primeiro, no segundo compasso, os trombones deu o primeiro boa tarde ou boa noite. Aí, finalmente, no terceiro compasso, chega as paredes e diz, esqueceram de mim? Trompetes, aqui não tem trombone, tem trompetes, primeira nota de apoio, os trombones entram no segundo. E os sax entram no terceiro. No quarto, é um segmento que vai os trombones aqui dizer, eu também sou moderno. Nelson disse, na hora, eu também sei moderno e sei trabalhar. E na visão de Nelson, na época, tem um depoimento dele, não é bem assim o que eu vou falar. Ele dizia, no dia que o frevo fosse tocado nos Estados Unidos, ele seria tão conhecido como Tico-Tico no fubá. Não é? Ele anunciava isso aí. E até uma coincidência quando tem todo esse interesse alguns momentos, não digo apropriar como um negócio muito duro, mas de dizer que o frevo tem parentesco com o lado da música, não tem nada disso. Então, Nelson, ele construiu esse frevo, que a gente vai ter muito mais assunto para falar. Ele construiu na primeira parte, usando polirritmia e usando 32 compassos. 32 compassos é o formato de um frevo no total. 16 na primeira, 16 na segunda. As divisões que Nelson dá a divisão do machixe. Se a gente pegar essa célula aqui, cria uma música. Pode até cantar a melodia de vassourinha. Lá, 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 lá. Então, ele deu uma divisão de coisa. Aqui ele deu do repouso. Cheguei, aos trompetes chegou, anunciou. Era que tinha uma sociedade na antiguidade, sociedade dos trompetistas, que ele se julgava superior, dada aquela simbologia das cruzadas, que eram as cornetas que anunciavam os reis. E ele sentia que é de uma maneira, se vocês começarem a observar, assim, quando chega um trompetista, ele chega assim, olhando de frente assim. Não é? Quando chega um trombonista, como grande professor, colega de infância, trombonista de melhor qualidade, fundador da Popular do Recife também, tocou quando a Frevioca levantou o carnaval, não é? De 5 às 11, depois termina na Paz de São Pedro. Chega o trombone, e quando o meu amigo chegava, ele chegava assim, com o trombone assim, ó. Mas o trompetista não chegava assim, ó. Olhando assim, feito... Esse é o trombonista. Começa a observar isso aí, não precisa ser músico, não. Eu vou começar a lançar isso aí. O saxofonista, ele chega assim, feito aquele do choro, do coisa, isso aí. Então, cada instrumento, a pessoa começa a assumir aquela identidade. E aí, cada compositor de frevo assumiu identidade. Quando eu falo cada compositor de frevo, que senta para escrever as notas sem ser com programas de música. Esse não. Esse aí é meio mecânico. Eu mesmo tenho hora que eu sou mecânico, eu vou facilitar, vou no computador. Aí quando eu escuto o som real, eu digo, não é isso que eu quero. É por isso que tem um grande maestro lá de São Paulo, que eu concordo com ele, quando ele diz, primeiro deve se escrever a partitura
no pentagrama normal e depois digitar. Primeiro, você escrevendo no pentagrama normal, você vai botar a sua assinatura. E digitado, quem é finalmente essa música, será que é de Zé Amaro, de Ademir Araújo ou de Nunes, se está lá, coisa? Anos depois, quem vai saber se é isso aí? Entendeu? Tem essa preocupação. Aí então, acho que é Nelson Soares, ele argumenta que quando você senta para escrever na partitura, você começa a viver a nota. E Beethoven, num dos depoimentos, Beethoven era muito, né? Beethoven também disse, eu trouxe o modelo da sinfonia, está aqui 9 sinfonias, fez a 10ª, mas isso aí é uma coisa discutida. A ponto de qualquer grande orquestra na Europa, ela tem que incluir na programação as 9 sinfonias de Beethoven, porque senão não compra o carnê dos concertos. Então, a questão de assumir aquela personalidade do instrumento, Nelson, é um pensamento meu. Quando ele sentava para compor o frevo, ele sentava no instrumento que era uma orquestra, que trabalhava já. Então, quando ele botava a mão esquerda, que mais adiante, quando eu fizer a partituratura, eu vou botar o que ele bota um negócio completamente na parte do baixo da mão esquerda, ele começava a construir a polirritmia, que fez nesse frevo. E também ele diz, gente, eu não sou só de rádio, não é? De Big Band, que eram os formatos das Big Bands, né? Que essa influência houve muito lá no Sul, que havia aquela conversação de músicos brasileiros com americanos, e a linguagem musical e a sonoridade, aí está a razão de São Paulo, o som se aproximar muito ao som do Gremila, Tommy Dorsey, e que a moçada foi absorvendo isso, e que eu faço um mapeamento. Pernambuco, metralheira. Já tem um amigo da Bahia, um dos grandes maestros, Litieri, da banda Rupilés Orquestra Pernambuco. Quando ele disse, a melhor metralheira é pernambucano, eu digo, então vou também dizer que a melhor base percussiva é a Bahia, na questão do ritmo, inclusive na questão religiosa. É muito mais forte do que no nosso estado. Aqui existem mais divisões de coisas e até falta um pouco até de respeito nisso aí. A Bahia ainda permanece até nas figuras diárias da gente ver aquelas baianas e coisas, numa alegria muito grande e transmite energia. No Pelourinho, quando eu tive, a gente tocou um frevo lá e não tem nada de que o povo da Bahia tem alguma coisa contra o frevo. Aí, metralheira de Pernambuco, a base percussiva da Bahia e o som de São Paulo é uma trindade importantíssima. Me perguntaram, lá numa roda de saber em Brasília, e por que o Rio de Janeiro, São? Porque o Rio de Janeiro, ele absorve essa brincadeira toda, então ele recebe com choro. Assim como os capoeiristas, que antes eram os malandros, não é? Eram os marginais, hoje também é patrimônio material da humanidade. Eu só espero que não aconteça com o frevo. Depois de ser patrimônio, o lugar da coisa crescer, decresceu. Como esperar aí, não vem chegar no lugar daqui não para perturbar a gente, que a gente tem um poder aqui. Nós não podemos perder aquele reinado da antiguidade, que tinha que botar os negros para a senzala, para desenvolver outro projeto, para não estudar. Voltar a mesma coisa, é aquela história de você começa num ponto, você volta para cá. Se você começar em linha reta, é o infinito, não é? Cima ou embaixo. Vai para cá, dá a cruz. É isso? Nós somos uma estrela. Não é? Nós somos uma estrela. Então, a música... Mas o que é que tem? Tem! Tem, porque o Mário de Andrade dizia que se você levar uma topada, pode, né? Em outras palavras, dar um palavrão, mas pare. Que ali pode ter alguma coisa positiva. Nas pesquisas que fizer,
nunca prega aquele primeiro momento. Continue, continue, continue até que possa ter a certeza aproximada daquilo. Então, Nelson, eu não vou falar com Nelson nasceu em Bonito e tal, isso depois a gente... Mas vou dizer, a minha convivência, não é? Que desde 64, não é? Quando a gente ainda novo, adolescente, fundação da banda da prefeitura, não é? Nesse local que nós estamos fazendo essa conversa, que não tem nenhum aparato de beleza, maquiagem, não tem nada, é feita a rádio, né? Eu gosto mais da rádio do que a televisão, porque a rádio chega com a notícia mais verdadeira, e a televisão é maquiagem, ela monta uma coisa, não é? Até os atores, né? Quando você vê de frente, é isso, ator. O cara na maquiagem, tirou a maquiagem, acabou, seja homem ou mulher. E na rádio não, era a voz, né? Era a voz, né, que falava isso aí. Então, o Nelson, apesar de ele ter convivido, ter viajado muito, tocando em navios, né, e participando do cinema mudo, então Nelson Ferreira, ele, cidade bonita, mas ele era pianista, eu não alcancei ele tocando piano no cinema mudo, mas o que ele fez nesse trabalho, e ele criou então uma série de partituras que era o filme passando e ele criando, viajou e absorveu todo esse formato até que ele passa a ser diretor musical da Rádio Clube. Lógico que aí já começa a trabalhar com uma big band, né? Que até o nome é tão forte que ficou, né? O pessoal, em vez de dizer orquestra, mas de jazz band, que acha que isso é mais bonito, não é? Por isso muitas vezes a pessoa não diz, cuidado se não levo jazz. Aí eu tiro um Z, aí eu digo, cuidado se o frevo jazz morre. Jazz, 2S, 2E, jazz. Então, São Paulo e Rio de Janeiro absorveu muito essa literatura musical do formato das grandes, maravilhosas orquestras americanas e sonoridade. E isso começou a influir muito nos instrumentistas, na sonoridade, influenciou Severino Araújo. Severino Araújo fazia uns arranjos que se aproximava Tom Dossi. E na inauguração da TV Tupi, houve um encontro da orquestra, aí às vezes eu confundo para dar a proximidade, foi Glenn Miller, foi Tom Dossi. No Café Avenida, teve um encontro de Severino Araújo com a orquestra de um lado e a orquestra americana de outro. Então, feito uma conversa. Chegou um ponto que teve que parar um pouco quando Severino jogou um frevo. Que até aí tinha alguma aparência. E num disco do cinquentenário da Orquestra Tabajara, está lá no disco que houve esse encontro, que antes eu pensava que era uma história, mas esse mineral é intencional. Então, nesses encontros de músico, não deixa de ter uma influência de sonoridade e tudo isso. Mas Nelson, essa proximidade não chegou aqui, porque se tivesse chegado, o frevo não existia nem frevo, porque não tinha nada com a música americana. E Jamelão, eu não sei o que é que ele ia fazer nos Estados Unidos, porque ele viajava todo mês, até um dia que Severino Araújo perguntou a ele se ele podia trazer umas partituras. Aí Jamelão trazia o repertório das big bands americanas para Severino Araújo. Aí Severino Araújo perguntou, e você? Eu disse, não, eu canto. Sou cantor também. Aí se tornou o intérprete oficial de Severino Araújo. Pouca gente sabe dessa história, mas isso é fácil comprovar de um material que nós temos da história da música popular, que está lá, o depoimento de
Jamelão na época. Então, Nelson, não só Nelson, mas outros músicos daqui, compositores, eles não tiveram essa influência, a ponto que o frevo foi seguindo, quando, mesmo com a criação das Big Bands, como a Jornal do Comércio, televisão e da rádio, a da Rádio Clube, continuava tendo aquele formato na formação, não é? 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones, piano e baixo de corda, não era baixo. Não era guitarra. Em alguns locais usava a manola. Eu mesmo, e o professor Zé Amaro também, meu colega também, quando ele queria dar uma giração por aí à noite, aí ele ia lá para a sede do Batuta, a gente se encontrava lá, estava aí no carro de Santa Rita, e estava lá o pai de Naná Vasconcelos, Pierre, Holanda, que foi copista também da banda municipal. Quer dizer, a gente foi abençoado de conviver com esse pessoal. Isso não quer dizer que a gente sabe de tudo, mas com nada conviveu, não de ler, de conversar. E aí, me desculpe os jovens, por não conversar, eles vão muitas vezes em caminhos tortos, e principalmente na questão do frevo. Aí chega, não, o frevo de fulano está ultrapassado, Nelson, quem era? Aí agora vamos saber quem era Nelson. A discussão está aí, não é? A gente está mostrando um frevo que não tem nada de igual com os outros. Que usa aquilo que ele se inspirou no momento. Será que ele aplicou aquilo que Stravinsky, um dos grandes compositores russos, Sagração da Primavera, que quando ele ia trabalhar, ele botava um vaso assim, com lápis de várias cores, compasso, régua, e ela numa prancheta para ele fazer. Ele passava aquilo, ele construía as cores e criava a Sagração da Primavera, Pássaro de Fogo. Quer dizer, era aquele momento do compositor. O compositor tem que ter alguma coisa para inspirar, não é? Às vezes, ele tem que se espelhar em alguma coisa. Como é que eu posso fazer um frevo e dizer que um frevo de zumba está ultrapassado se eu estou fazendo um frevo no computador? Se eu estou desconhecendo que os movimentos dos braços aqui da agora. Durante esse percurso, essa oficina, a gente está pretendendo ver se pega uns voluntários, seja ligado, por exemplo, um engenheiro, vem cá, está sem fazer nada, um advogado, um arquiteto, para a gente construir um frevo junto. Não é preciso saber música, somente com gesto. Ele vai dizer, eu quero isso, pronto, já é um som. Vá! Não é? Então, o compasso inicial dos frevos é o começo, é o que dá o que é que vem pela frente. Não é? Aqui, pá, 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 aí tem outro, para, pá, pá. Aí eu perguntei a um passista, qual o momento que o passista entra fazendo o passo? Esse, não quando está tocando, você não pode entrar junto, não. Hein? Vamos fazer uma experiência um dia. Né? Para entrar a tempo. Então, o frevo tem de tudo. É uma música que se popularizou, mas se ela tivesse nascido em outro país, ela seria considerada, mas nasceu em Pernambuco. E os próprios pernambucanos, eles dizem, não, rapaz, eu estou com um reto aí de Charlie Parker, eu disse aquilo. Estou estudando. Aí eu disse, rapaz, por que tu não pega gostosinho para estudar? Ok, ele vai olhar assim. Aí vem para não ser chato. Aí, vou pensar. A gente vai dar mais adiante uma célula de gostosinho, para, e vai dar como exercício. Faça isso em progressão.
quinta acima, transporte pá, e depois agora toque isso decorado, os dedos vai chegar. Você pega aí o gostosinho, que é de Nelson, o gostosão, pode. Cria esse diálogo, decorado. Com meia hora você vai crescer. Você tem o diamante, o ouro junto de você. Aí você vai pegar. Linda isso aí. Eu sonho com isso aí. Mas jogar um país, num estado que tem a mistura das raças, isso para mim, jamais vão chegar para tomar conta daqui, sabe? Pode deturpar, né, dessa mistura que dá no sábado de carnaval, que mistura coisa que não tem nada com a realidade nossa. Com o carnaval, sim, mas se fosse, vamos dizer, vamos jogar o carnaval lá em Boa Viagem e deixe o centro da cidade para a pureza do carnaval. Porque lá o carnaval não está errado. Porque o frevo não é o dono do carnaval, lógico. Porque o carnaval veio antes do frevo. Os bailes carnavalescos eram no Teatro de Santa Isabel. Quando vocês quiserem saber muito mais dessa história, leia um livro de pesquisa do professor Zé Amaro. Eu estou falando desse professor, porque eu tenho a obrigação de falar isso aí. Falta de informação. Vocês vão ver e vão comprovar que o Teatro de Santa Isabel tinha os bailes carnavalescos, eram nos teatros. Não tinha frevo, mas tinha mazuca, não é? E eu tenho uma coisa engraçada. O frevo é coisa qualquer, né? Mas a mazuca, o minueto, tudo isso aí é movimento de sinfonia. E por que um caboclo não pode ser movimento de uma sinfonia, um maracatu não pode ser isso? Isso não é culpa do pessoal, não. É nossa mesmo, da identidade. Aí que está o erro das universidades, não dá ênfase a isso aí. Zé sabe muito disso, que ele, na época que ele foi diretor musical de lá, quis colocar isso aí e teve barreiras, como teve um grande mestre, Paulo Silva, na Escola Nacional de Música, quando ele criou um método, linguagem da música, e ele era o professor catedrático dos cursos de harmonia, contraponto e fuga, composição. Ele criou uma metodologia que você diminuía o tempo e aprendia tudo ao mesmo tempo. Como é que pode você aprender contraponto, fuga, composição e orquestração ao mesmo tempo? Ele fez esse livro. Esse livro é difícil de encontrar, porque quando ele apresentou o conselho da universidade, ele foi voto vencido. Não aceitaram porque ia mudar e coisa, aquele, né? Pessoal muito, né, intelectual, e ele ficou frustrado, mandou publicar às custas do próprio salário dele, esse livro. E esse livro depois não teve mais reprodução, porque, segundo eu fui informado, os próprios familiares não deram mais autorização a isso aí. Ainda se encontra o de contraponto de fuga, porque... Bom. E o Paulo Silva era tão conceituado que quando ele chegou na França e perguntou numa livraria qual era o melhor método de harmonia. Na época era o método do professor Duran. Aí disseram, tem de um brasileiro aqui, era o dele. E foi a minha base. Paulo Silva, enquanto o pessoal vai estudar Schoenberg, 12 sons, você não sabe a base, você não pode chegar no 20º andar se você não passar um tempo aqui para construir isso aí. Não é? Eu não posso querer descer, não, só se for de paraquedas. Aí se não tiver cuidado, que é a barranca, né? Então, gente, falei tudo isso aí, veja tantos minutos. E o frevo está aqui, o carro-chefe do Nelson Ferreira, para que a gente vá na continuidade dizer que Nelson
ele deixou uma outra área para objeto de estudo. A primeira eu já dei, Nunes, o homem que construiu o formato do frevo de rua. Né? Já dei até os exercícios para fazer. E Nelson, para vocês esmiuçarem o frevo dele. Agora, por bondade, não mude uma nota do frevo de Nelson. Se mudar, bote carro-chefe, variação sobre o frevo carro-chefe. Variações. Não é? Fantasia. Mas a gente vai continuar falando sobre isso e dizer que nessa oficina, como a gente não tem nada aqui programado, não é? Que você pode olhar quando o locutor está lendo um texto, ele está olhando para lá, né? Não é? Porque ele está olhando, não está sendo decorado, não. Então está tudo sendo que eu prefiro errar, consertar e receber auxílio disso aí. E é por isso que eu estou buscando, nessa caminhada dessa oficina, trazer companheiros, não na questão do professor Zé Amaro, que ele já sabe que ele sempre está intimado nos trabalhos que eu faço, porque também é das origens, não é? Ele mesmo botando os MOOC, ele nunca me desconheceu, eu de boné para trás e de sempre assim, sapato sem meia na época. E ele me aconselhava, vamos para a faculdade, o conservatório era... Mas eu disse, não, eu deixar aqui mesmo, eu sei que eu vou ter dificuldade. E um grande mestre meu, e dele também, um dia me faz um convite, disse, mas Padre Jaime, o que é isso? Você está convocado para a banca examinadora do curso de música da universidade. Não tinha o diploma que eu tinha do primário da industrial. Quando eu chego lá, tá, maestro Mário Câncio, Padre Jaime e eu. Aí tinha uma pianista que olhou logo assim para mim, ela sabia meu passado, né? Aí o Padre Jaime disse, e o professor Ademir faça a primeira pergunta à candidata. Aí eu disse, minha filha, eu faço o seguinte, faça a série harmônica. Ela, e olhou para mim. Aí eu me assustei, sinceramente. Eu disse, isso é a série harmônica? Aí ela disse, e por que não? Eu disse, porque não é a série harmônica. O Padre Jaime estava calado assim, né? Disse, a série harmônica, você fez a escala geral. A série harmônica vem de Pitágoras, que pegou. Aí quando tem uma história antiga de coisa, do som que foi apertando as cordas, até que surgiu os acordes, não é? Era o canto chão, era o uníssono, depois apareceu o Dó 3, depois o Dó Mi, a terça, o Sol. Aí quando apareceu o Si bemol, ainda falei nisso, Beethoven disse, esse caminho aí é meu. Disse, vou fazer a Sinfonia número 1, em Dó maior, começando com o acorde de Dó, Mi, Sol, Si, de Fá. Aí Padre Jaime ficou assim. Então, conversa e a gente vai cumprir. E eu vou trazendo mais gente. Eu quero um dia estar aqui com esse... Não é, tem um negócio de cobaia que é para testar, não. Mas amigos para que a gente tenha um conceito e me ajude naquilo que eu errar. Voltaremos a conversar. E eu já estou convocando um dos próximos depoimentos dessa figura de amizade, de firmeza, de lealdade e uma pessoa que jamais esqueceu as origens dos amigos verdadeiros. Professor Zé Amaro, a próxima você está aqui.